Olá, queridos amigos do Evangelho da Noite. Tudo bem? Espero que sim, que vocês tenham tido uma excelente semana. A última vez que nós nos encontramos foi no dia 27 de maio. Então, hoje nós vamos realizar o culto do dia... Não, hoje é o dia 27. A última vez que nos vemos foi no dia 20 de maio. Então, hoje nós vamos realizar o culto do dia 27. Para a página de abertura, eu peguei o livro Vinha de Luz e abri aqui eu vou necessitar dessa luz aqui forte. É a lição 166, Respostas do Alto. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto, alto com A maiúsculo. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em que o nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é benéfico e a doença é recurso de salvação. A contrariedade amarga é benéfica e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. Em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos e, não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico para que a sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo-compassivo nunca tira pedras às mãos suplicantes que lhe rogam auxílio. Não se demoras, pois, no seio das inibições provisórias. Permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus Cristo, graças também ao nosso querido patrono
São Francisco de Assis, graças aos nossos queridos amigos espirituais, nossos guias e protetores individuais e de família, e todos aqueles espíritos queridos, benfazejos, amigos, que tanto nos auxiliam no dia a dia. Senhor Jesus, e mais essa noite, dá-nos a permissão, Senhor, para realizarmos esse culto do Evangelho da noite, nessa catedral ampliada, que se transformam a casa de todos quantos assistem a esse culto em qualquer momento do dia ou da noite, qualquer dia, qualquer hora. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, essa catedral ampliada feita a partir do Salão Jordão do Amor, inundando corações da Aliança da Fraternidade. Salve a egrégora da Aliança da Fraternidade e da reunião do Evangelho da Noite. Senhor Jesus, que então possamos obter a permissão para passarmos os próximos minutos congregados, reunidos em Teu santo nome, aprendendo ensinamentos fundamentais para nós e para todos aqueles que caminham conosco nessa senda, de forma que possamos ser a antena propagadora desses ensinamentos no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, para todos esses irmãos do EON, amigos ou não, parentes consanguíneos ou da família expandida. Dessa forma, ó Senhor Jesus Cristo, te pedimos a permissão para dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Então, queridíssimos todos, nós vamos hoje encerrar, finalmente, porque o capítulo 24, porque vocês vão lembrar que a gente já está em umas 3 ou 4 semanas no capítulo 24, eu diria 4, quer dizer, um mês, e a gente sabe que esse capítulo, ele é todo, de profecias, né? E principalmente as primeiras, né, eram até mais difíceis, né? Essa última aí que ficou, que é o capítulo 24, dos versículos 45 a 51, que são os últimos versículos, essa nem é mais difícil, porque, na verdade, ela vai reiterar o conjunto da obra do que já foi feito, entendeu? Então, 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dá 5, 7 versículos. Olha, até um número iniciático. Em Lucas, ele botou no capítulo 12, quer dizer, metade do 24, né? Aqui, 24, 12, que 12 dá 3. Do versículo 35 a 48. Dá mais, né? Dá quase o dobro. Dá um dobro, dá 14 versículos, hein? Esse povo aí da numerologia, da cabala bíblica, é danado, né? Você vê o número do capítulo de Lucas é metade do Mateus. Mateus é 24, Lucas é 12. E o número de versículos é o dobro do de Mateus. Mateus são 7 versículos, aqui são 14. Porque o Lucas, ele era médico, ele fez uma pesquisa, ele geralmente costuma explicar melhor as passagens. Essa passagem aqui, que vai fechar um capítulo que é todo de profecias, né?
que é mais assim um capítulo, digamos, para estruturar a ansiedade humana, né? E também vamos dizer, os modos de fazer da época, porque era tudo feito em cima de profecias, né? De profetas que vieram trazendo uma mensagem revelada, né? Desde lá do Antigo Testamento. Então, aqui nós vamos ter esse momento fantástico de fechamento de um capítulo de profecias, já sabendo que esse capítulo é 24 e o Mateus vai até 28. Então, que ele está próximo da crucificação. Quem, pois, é o servo fiel e inteligente que o Senhor constituiu sobre sua criadagem para dar-lhe alimento nas horas certas? Feliz aquele servo que, vindo seu Senhor, encontrar fazendo assim. Em verdade, digo-vos, que o constituirá sobre todos os seus bens. Se, porém, sendo mau, aquele servo disser em seu coração: meu senhor demora, e começar a bater em seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o Senhor desse servo no dia em que não espera e na hora que não sabe, e o cortará pelo meio e porá a parte dele com os hipócritas, aí havendo o choro e o frêmito de dentes. A gente conhece essa frase como aí havendo choro e ranger de dentes. Mas o Pastorino faz a sua própria tradução e ele achou que é mais condizente frêmito. É um frêmito, né? Uma tremilicada assim. Então, por que eu digo que essa parte é mais fácil? Porque ele está fechando o capítulo das profecias, ele está fechando as profecias, e vocês vão reconhecer, já devem estar reconhecendo passagens de sentidos, né? Porque, por exemplo, ele começa assim: quem, pois, é o servo fiel e inteligente que o Senhor constituiu sobre a sua criadagem, para dar-lhe alimento nas horas certas, para dar-lhe para a criadagem. Que é o seguinte: quem é que o Senhor constituiu como mordomo? É o que seria depois, 1500 anos depois, seria o mordomo, a figura do mordomo que tem muito na Inglaterra, né? Mais ali, né? Porque a Europa teve período medieval, teve castelo e teve os castelos, para manter aquilo funcionando, era um exército. Assim, não raro, centenas de criados. Então tinha que ter alguém, um general da tropa, né? E o mordomo que fazia admissão dos servos, fazia dispensa, dizia o que cada um ia fazer, qual é o cômodo que ia limpar ou arrumar, se ia levar um bolo de pedra daqui para lá. Tinha os jardins, tinha os jardineiros, alguns tinham lago, manter o lago limpo. Aí tinha a criação de peixes, para não dar mosquito. E alguém tinha cuidado dos peixes. E, enfim, E ele também ordenava qual é a comida que vai fazer para os servos. A cozinheira, qual é a comida dos patrões, que horas que sai a comida dos servos, quais são os turnos para comer. Os patrões, no caso, aí estão ausentes. Mas quando tem ausente, ele tem que coordenar o almoço dos servos e o almoço dos patrões. Não raro tinha visitas, né? E aí ele tá perguntando: quem, pois, é o servo fiel e inteligente que o Senhor constitui sobre a sua criadagem para dar-lhe alimento nas horas certas? Feliz aquele servo que, vindo o Senhor, encontrar fazendo isso.
Que aí quando o Senhor vem, vai encontrá-lo no uso de suas atribuições, fazendo tudo e a casa toda funcionando direitinho e os outros servos também não tendo do que reclamar, porque está tudo claro, o que eles vão fazer, a hora que eles vão comer. Em verdade, digo-vos que o constituirá sobre todos os outros seus... De novo. Em verdade, digo-vos que o constituirá sobre todos os seus bens. Ou seja, nossa, o cara é tão bom que eu vou entregar meus bens para ele administrar. Ele não vai ser só o mordomo, ele vai ser o administrador. Modernamente chamado de econômo. Administrador. Aí, se porém sendo mau, aquele servo disser em seu coração, disser para si mesmo, né? Meu senhor demora. De repente ele nem vem. Eu vou barbarizar. E começar a bater em seus companheiros, os outros servos, né? E a comer e beber com ébrios. Vamos lá, gente, vamos comer e beber, vamos acabar com os vinhos dessa adega. Aí ele começa a dispor dos bens do Senhor. Porque ele acha até que o Senhor não volta mais, né? Aí virá o Senhor desse servo no dia em que não espera e na hora que não sabe. E cortará pelo meio e porá a parte dele com os hipócritas. Aí havendo choro e o frêmito de dentes. Ou seja, aí o caso oposto. No caso de cima, o servo era bom. O nome da lição, inclusive, é Servos Bons e Maus. E aí ele coloca, né? No caso do servo bom, que vai ser responsável, está cumprindo sua tarefa, mesmo o Senhor atrasando ou não aparecendo, ele não sabe de nada, se o Senhor vai voltar, não. Mas a propriedade, as coisas continuaram funcionando como já vinham sendo funcionados, como já vinha sendo gerida, funcionando. E aí o Senhor chega e está tudo funcionando. E aí ele fala, né? Em verdade digo-vos que o constituirá sobre todos os seus bens. Nossa, ele é muito bom mesmo, e com de confiança. Vou dar os meus bens, de repente as minhas outras vinhas, quintas, fazendas. Fazenda, no conceito que tem no Brasil, não tinha lá não, tá? Mas propriedades criadoras de ovelha, né? Os rebanhos de ovelha. E aí, isso é em sendo bom. Em sendo mal, quando o Senhor chegar, vai encontrar já tudo, né? Degringolado, indo mal administrado, o servo já usando os recursos do Senhor, ou seja, péssima administração, não é de confiança, nem para os próprios colegas, porque aí vira um tirano para os próprios colegas. E aí esse Senhor cortará pelo meio e porá a parte dele com os hipócritas. O cortará ao meio não é pegar uma espada e cortar a pessoa ao meio, até porque ele vai continuar vivendo com os hipócritas, né? O Senhor vai o desmascarar e colocá-lo na classificação de hipócrita, né? Porque até ele sair, o servo era um santinho, estava fazendo tudo direito. Bastou ele virar as costas e na realidade, até precisar desse servo para uma eventualidade que ele não pôde voltar, que ele não pôde estar e não pôde mandar nenhum mensageiro. E aí o cara, em vez de colaborar com o Senhor, não. Aí ele chutou o pau da barraca, como o povo diz, né? O que vocês pensam disso? O que vocês estão lembrando?
daquela passagem que eu lembrei até no último estudo, das virgens loucas, né? Ou das noivas imprudentes. Tem vários nomes essa passagem. Das virgens despreparadas, que é uma parábola, né? Que tem 10 virgens esperando os noivos chegarem lá da festa de bodas. E aí, mas é um mundo que não tem luz elétrica, não tem luz nenhuma, para falar a verdade, porque é caro. Porque você, para acender, não tem vela ainda. Que para vela tem que ter abelha para fazer a cera, mas para ter abelha e fazer cera tem que ter uma vasta vegetação com flores, que não é o que tem lá. Na realidade, mel é uma coisa assim, uma iguaria que só os reis comiam, né? Porque vinha de outros lugares. Então não tem cera para fazer vela. Então não tem vela, nem me fale de espermacete, parafina, porque isso é tudo derivado do petróleo, não existe isso lá. Teria que ser aquela lâmpada que quando era pequeno, o nome era Lâmpada de Aladim. E aí tinha minha avó tinha um bulizinho de chá, que minha avó tinha aparelho de chá. Aí tinha uma chaleirinha, né? Chaleira não. Tinha um bulizinho com formato igual a lâmpada do Aladim, que tinha um que era para chá, que era maior, era mais gordinho, e aquele pequenininho, como os aparelhos eram cópia dos europeus, o europeu tem um leite que é parecido com o creme de leite, é um leite que tem mais gordura, que aí ele põe num bulizinho menor e você dá só uma batizada assim no chá, porque aquilo é mais forte, já deixa o chá com aquele gosto aleitado. E aquilo é igualzinho a lâmpada de Aladim. Eu era pequeno, via a lâmpada de Aladim e falava, não é lâmpada. Como lâmpada? Eu imaginei, criança, 6, 7 anos, achava que lâmpada era aquela lâmpada que eu conhecia, de bulbo, até eu aprender que aquilo ali, que era uma lâmpada, que você botava óleo dentro e o pavio saía ali pelo bico, aí você acendia e aquilo clareava pouco, porque esse óleo que eles colocavam não dava uma chama muito grande, mas num mundo que não tem luz nenhuma, era o suficiente. Até porque ninguém ia ler. Não tem livro e as pessoas são analfabetas. Era só para dar uma clareada, assim, para você andar, né? Daqui ali, passar de um cômodo para o outro, para ver quem está no cômodo. Porque, via de regra, também as pessoas não ficavam acordadas depois que o sol se punha, as pessoas dormiam. O homem era gerido pela luz, como os animais. Até porque ele tinha que acordar cedo para trabalhar lá na lida, né? Na parte agropecuária dele. E o horário de trabalhar é durante o dia, enquanto está a luz. Então a lâmpada, as noivas levaram a lâmpada só para, pelo menos, reconhecer o noivo. Eram 10 noivas, 10 noivos. E aí as que eram imprevidentes, elas levaram só a lâmpadazinha. Mas as outras 5 eram previdentes e levaram uma porção de óleo extra, porque poderia ser que o noivo demorasse e o óleo acabasse. Que foi o que aconteceu, né? Então, por quê? Porque elas não sabiam quando o noivo vinha. Assim somos nós. O que nós temos que fazer aqui na Terra? Nós temos que fazer tudo isso aí que a gente estuda toda quinta-feira, que o Cristo disse. Aí alguém, mas quando eu devo fazer? Sempre, o tempo todo. Inclusive a prescrição orai e vigiai, ou vigiai e orai, ela é para fazer em tempo integral, os dois ao mesmo tempo. Então não importa se você falar um na frente ou outro, porque os dois só funcionam, né, juntos.
Você vigia orando e você ora vigiando. Você ora para fazer a vigília. E aí o que acontece? As noivas são uma alusão, as noivas somos nós, né? A gente está aqui esperando a vinda do Cristo. E aí, o que eu faço enquanto isso? Se eu estou nas outras religiões, eu vou fazer, né? Também crísticas, que eu estou falando, né? Até que venha o julgamento final, né? Eu vou fazer, viver, segundo Cristo ou não. E aí, bom, vamos ver se eu vivi segundo Cristo ou não no julgamento final. Tá? Mas nós, que somos espíritas, a gente sabe que a gente não pode perder tempo. A gente está aqui para se melhorar da hora que nasce até a hora que vai embora. O momento é agora. Sabe por quê? A gente não sabe quando é que vai chegar o Cristo. Aí tem uma outra passagem. Olha como é que Jesus era bom com a gente. Ele faz várias parábolas com o mesmo fundo, que era o homem que ele prosperou muito, e cada vez ele colhia uma safra maior de grãos. E aí ele falou, tá legal, eu vou até construir um silo maior para poder abrigar os meus grãos, que cada vez eu tenho mais. E aí eu vou encher esse silo maior, já tem um silo lá, que já não está dando conta, vou construir um outro, vou encher também, vou sentar e dizer para minha alma, repousa, pode beber, comer, botar os pés para cima, que a gente está muito bem. Só que o que está contando fala, louco, por que você vai fazer isso? Esta noite você será levado. E aí? Ele se preparou materialmente, mas ele não se preparou, não dedicou o tempo dele a fazer uma preparação espiritual e fazer a própria missão, né? Assim, por que ele tinha aquele silo cheio de grãos? Será que aquilo ali era para ficar... A função era essa, ficar guardadinho, acumulado? É uma pergunta que só ele vai poder responder, porque eu mesmo não sei qual era a missão dele, né? Mas a gente sabe que a gente não vive sozinho, os recursos não são só para a gente, são para disponibilizar. Não estou falando em, eu vou doar todos os meus bens e vou viver na rua embaixo do viaduto. Isso é uma coisa desequilibrada, porque aí você passa a ser um problema, né? Jesus, Deus, ninguém advoga isso. No caso dos missionários, o Francisco ele veio trazer uma mensagem. Então ele fez isso. Ele nasceu numa família riquíssima e fez, mas ele era um missionário. Ele não veio só doar os bens dele e viver embaixo da ponte. Ele tem todo um trabalho que era mister que ele se desvencilhasse dos haveres materiais, né? Se ele se desvencilhasse das possessões terrenas, até porque a família era de posses, ele ia ter para herdar, porque ele vem mostrar que a igreja não precisa de nada daquilo, né? Essa foi a função de Francisco, já em 1200. Estou falando já em relação ao início da igreja, já tinha passado mais de 1000 anos. Mas eu tinha dificuldade até bem pouco tempo de guardar qual foi a época que o Francisco viveu, porque eu acho tão antigo, né? Assim, não tinha nem descoberto o Brasil, não estava nem perto de descobrir, ainda faltava centenas de anos, né? 1200 e ele já era um santo avant-première, que já advogava pela ecologia,
pelos animais, quando o homem olhava isso tudo como inimigo. Mas isso é uma outra palestra. E então é isso que ele está fazendo esse fechamento, né? Ele já cotejou lá durante a... Vou pegar só o de Mateus, né? Ele já veio sinalizando, né? Como eu estou te falando, com essas outras parábolas, que vai fazer aí, aproveita o teu tempo, aqui nesse mesmo capítulo ele já falou isso, né? Olha, aproveita aí o tempo, porque você não sabe quando é que vai chegar a sua hora, o seu fim de mundo. Quando é que Jesus vai vir pedir as contas para você, no seu momento, na sua hora? Não é? Embora sempre fale de mundo, mas na realidade a segunda vinda é individual, para cada um em uma determinada hora. Virá o Senhor desse servo no dia em que não espera e na hora em que não sabe. Como aconteceu com a gente ano passado com a pandemia. Não era assim? Parece até também a passagem anterior. Casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam e de repente, chegou Jesus. E agora? Chegou a pandemia. Aí ficou todo mundo que não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Aí fica com essa coisa, eu quero meu normal de novo, eu quero meu normal. Abre o olho, né, querida? A pessoa está lá. Não estou falando de vocês, estou falando da pessoa que não é questão de professar uma religião, é questão de se dar conta da onde está e o que tem que fazer. E aí a pessoa está querendo o normal dela antigo de novo. Vai para lá para o outro lado, hein? Vai ser posta lá no outro planeta. E cortará, aí ele vai cortará pelo meio o servo, né? O servo mau, e botará ele nos hipócritas, ou seja, lembra que tem uma que está no campo, uma será poupada e outra será levada? E tem um outro que está no moinho, ao contrário, tem um no campo, um será... tem duas no moinho, uma será poupada, outra será levada. Aqui o cara é cortado pelo meio. E vai ser posto lá nos hipócritas. Ou seja, vou separar o joio do trigo, vou separar o bom e o mau servo. E aí eu vou botar esse daí lá com os hipócritas. Entenderam? Bonito, né? Agora pode dizer, bonitão. E o Lucas, ele descreve mais, tá? Aí ele põe um versículo que não tem aqui em Mateus, que é aquela ansiedade do povo. Quer ver? Também. Disse Pedro, que lembra, isso tudo está acontecendo, eles estão em cima do monte lá na Monte das Oliveiras, que fica em frente ao templo. E começa os apóstolos dizendo, olha o templo é lindo, ai que lindo, que bárbaro. Aí o Jesus começa falando, pois é, e dizer que não vai ficar pedra sobre... e dizer que não vai ficar pedra sobre pedra. Aí já ficam assim, e aí ele entabula as profecias, né? Que a gente vem estudando. E aí, quando ele fala isso, ele está lá com Pedro, está com aquele grupinho seleto, Tiago, Pedro, João. Disse Pedro, Senhor, dizes essa parábola para nós ou também para todos? Que ele já está com a noção que o Cristo não veio só para judeus, ele já veio, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é todo mundo que faz a vontade do Pai que está no céu, como eu faço. Então, eles lá no início já falam isso, vai restituir o reino de Deus agora, né, o reino de Judá, e aí ele fala essa parábola que eu acabei de contar que está em Mateus. Tá? Então, ele fala, essa parábola, dizes, essa parábola é para nós ou também, né, é para nós ou também para todos? Então, é claro que é para todos, ele conta a parábola.
né? Que a gente já tinha começado a falar. Então, estamos sendo tocados como eles lá nesse dia que Jesus foi ali para o Monte das Oliveiras olhar para o templo. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento de chamamento, que a gente está ouvindo essa palavra, né? Então, acautelai-vos e ponham a mão na massa. Entenderam? Agora vocês vão se sentar calmamente na cadeira, na melhor posição possível, que nós vamos passar para o nosso passe. Aí, não se esqueçam de terem colocado as suas águas para fluidificar, tipo essa daqui que eu coloquei. Mas também pode ser uma jarra, né? E também a gente depois pode fluidificar toda a água da geladeira, do filtro, e quiçá da caixa d'água do seu prédio para beneficiar todos os seus vizinhos, tá? Então vamos lá para o nosso mantra, né, de passe. E sentando confortavelmente, os nossos guias e protetores, nosso anjo guardião, vão aplicar o passe fluídico terápico em nós. Graças a Deus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por nossos corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus,
tivemos, e graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família e nossos anjos guardiões. Ousamos pedir para que a nossa água seja fluidificada, para que a nossa casa tenha sido toda sanitizada com os desinfetantes espirituais, as energias menos ditosas tenham sido transmutadas, aquelas que não puderam ser transmutadas que possam ter sido encaminhadas para o lugar correto. E que a nossa água, Senhor, toda a água da nossa casa possa ser fluidificada. Queríamos pedir, Senhor, também, para que, se for do alcance desse culto, que toda a água do prédio, das caixas d'água do prédio, sejam fluidificadas, para que todos os nossos queridos vizinhos possam usufruir dessa vibração maravilhosa desse culto. Abençoe e fluidifica as águas. Senhor Jesus, abençoe e fluidifica o nosso lar espiritual e material. Senhor Jesus, atende a todos aqueles outros núcleos familiares da nossa família e da nossa família estendida, aqueles que caminham conosco na vinha, neste éon. Que todos possam ser abundantemente atendidos na medida dos seus merecimentos e necessidades. Jesus o Cristo, queremos ainda mandar uma enorme bola de energia para o nosso bairro, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso orbe terrestre. Senhor, que a espiritualidade possa receber a nossa humilde contribuição. É a nossa contribuição para a saúde do planeta e para a transição planetária, Senhor. Dessa forma, Senhor, ousamos pedir para que tenhamos uma boa semana até a próxima quinta e que nós possamos, Senhor, no dia a dia, sermos o Espírito Santo atuante no dia a dia, sermos essa antena de luz, de paz e de amor que vai levar até os nossos irmãos de jornada às vibrações do Cristo, à transição planetária, à saúde do planeta, Senhor. Dessa forma, pedimos, Senhor, a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite de hoje, do dia 27 de maio de 2021, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, uma boa semana para todos nós. Vão em paz.